Vim aqui, gente, já Lídia apresentou agora. Agradeço muito também a Lídia por ter apresentado. Ela trouxe um pouquinho da experiência dela, foi muito importante, assim como todas estão sendo hoje. E Lídia também já é uma mulher que inspira, né? Essa é a verdade. Agradeço mais uma vez a Lídia e agora a gente vai ter a apresentação de Sandra Lucena. Ela vai trazer um pouquinho das experiências dela e tudo que ela pode contribuir assim com a gente, né? Porque a gente sabe que ela é bastante experiente. Ela vai entrar aqui com vocês. Eu tenho. Tem que estar lá já. Porque ele disse que estava aí, né? Eu tenho também. Mas fica aqui. Hã? Ela vai lá, vai lá, Lídia. Tá na minha bolsa. Tá na bolsa. Consegue. Não. Transformar no apontador o mouse? Só aqui, ó. Aí vai do lado de quem tá vendo, Dá pra ver? dá sim. Posso colocar aqui? Pode, então. Não tá aparecendo ainda não, né? Não. Não vou fazer. Foi não? Não, eu vou passar o Hilares e vou falar sobre o empoderamento. Tanto feminino como pessoal. O porquê, né? Ensino jornalista. Tá. Você tem participado de alguma palestra? Ah, sim. Já? Já, porque eu lecionei na Uninação, aí já participei lá da palestra da parte de segurança do trabalho, em 2000, em 80, acho que 86, 87, no próprio, eu fui técnica, né? Então, no próprio CIPAM, eu fiz uma palestra parecida com essa. Sobre mulheres? Né? Não sobre mulheres, mas sobre a visão na indústria. Nossa, o negócio é achar. Misericórdia. Ok, não. Olha, se eu não trago o taser, ia dar errado. Aonde? Você vai dar? Ai, não. Qual é aqui? Cadê? Esse é o meu? É. Entra nele. Desce. Tem apresentação. Vê aqui em home. Entra aqui pra ver se tá aí. Eu coloquei dentro da apresentação. Se não tá, então volta. Apresentação F. Apresentação. Aqui. Tá bem. Já tá no modo apresentação? Eita. Boa noite. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, né, de estar aqui com vocês e poder dividir um pouco da minha trajetória. Inicialmente, também quero parabenizar as minhas colegas que apresentaram, muito bom, né, assim, a gente poder conhecer as trajetórias de como cada uma chegou e entender que o caminho não é fácil para ninguém, mas ele não é impossível. Então, eu vou passando aqui
algumas mulheres, né, aleatoriamente, mulheres engenheiras, mulheres que estão ocupando seus cargos em diversas áreas, né? Nós temos aí a Juliana Coelho, primeira mulher a comandar a fábrica, né, da Fiat na América Latina, ela é engenheira química. Nós temos mulheres mecânicas, mulheres na automação, mulheres engenheiras elétricas, mulheres pilotos, né? Então, a mulher, hoje, ela está em todas as áreas. E aí, nós vimos, né? Não queremos ser a Mulher Maravilha, mas vamos entender o contexto, né? Então, a mulher, ela não é apenas a mulher que trabalha, ela não é apenas a profissional. Então, ela trabalha, ela estuda, ela batalha, ela é mãe, às vezes ela é também pai. Então, portanto, quando a gente pensa assim, né, nesse símbolo que ela está aqui, ó, como com essa pose da Mulher Maravilha, nós estamos representando ali o empoderamento não só feminino, mas o empoderamento como pessoa, né? Então, tem essa frase que ele diz aqui, né? Portanto, o lugar de mulher onde ela quiser, é isso mesmo. Então, o nosso lugar é onde a gente quiser. Nós, né? O empoderamento significa que nós temos nas nossas mãos o direito, né, e o nosso protagonismo. O nosso destino, o que vamos ser, o que vamos construir, está nas mãos de cada um de nós. O caminho é estreito, é difícil, não é fácil, mas ele não é impossível, né? Então, você tem que ter a sua trajetória. Lute por ela, né? Se sinta um Batman, se sinta uma Mulher Maravilha, se sinta a sua heroína, a sua mãe, busque forças, né? Onde você entender que o caminho ficou difícil, busca força, acredita em Deus e segue, porque está nas tuas mãos. E aí, eu vou apresentar um pouco para vocês, né, da minha trajetória e vocês vão entender um pouquinho porque eu coloco que está nas nossas mãos, né? Vamos ser os protagonistas da nossa vida. Então, eu trago aqui a minha formação. Eu coloquei em ordem cronológica. Eu comecei, né, em 1984, eu me formei no CIPAM, que é um colégio técnico. Neste ano, né, nesse ano, era apenas a única escola técnica que formava os técnicos em mecânica, em química, técnicos em edificações, eram de várias especialidades. E uma coisa muito importante nesse ano, né, eu entrei em 1983, eu sei que alguns de vocês nem nascidos eram ainda, então, eu estou nessa trajetória há 38 anos, né? É uma vida inteira dedicada à indústria de alimentos e bebidas. E aqui é uma iniciativa espetacular do governo. Então, para entrar lá na escola, no Centro Interescolar Professor Agamenon Magalhães, que depois se transformou em ETEPAM, eu não precisei fazer concurso. Eu não precisei prestar um vestibular, não passei por uma seleção. Por quê? Porque naquele ano, e era a política, né, da educação, que quando você fazia o terceiro ano chamava profissionalizante. Então, assim, eu entendo isso perfeito, uma prática que eu acredito que deveria retornar. Por quê? Porque vai ajudar pessoas como eu, né, muito simples, né, nascido em berços simples, a chegar a poder ser protagonista da minha carreira. Então, nós tínhamos já garantido o terceiro ano, era o segundo grau, né, o primeiro e segundo ano, e o terceiro ano chamava-se profissionalizante. E aí tinha profissionalizante em diversas áreas. Então, cada um escolhia pela sua aptidão. Eu escolhi o técnico em química porque era uma disciplina que eu me dava muito bem. Eu sempre fechava as provas, ajudava, era monitora da professora e tinha muito afinidade com química. Mas não foi só isso. Tinha um amigo meu, né, muito amigo, e que ele fazia o técnico em química. E eu tinha muita vontade, ele falava muito bem, e eu fui fazer o terceiro ano, que em 1983 você tinha a opção de fazer o terceiro ano
e fechava o segundo grau. E poderia escolher ficar mais um ano e fazer o técnico. Muita gente me deu conselho, não vá, é muito difícil, o pessoal não passa, fica pelos caminhos. Eu disse, veja, eu vou buscar a experiência, eu tenho que viver. Eu não posso me apropriar de experiência de outras pessoas. Então, eu fui fazer, não tinha medo de não passar. Por quê? Porque não dependia de mim, eu tinha que estudar. Então, em 1984, eu me formei no técnico, mas eu só dei conta de que essa área, nessa época, era muito masculina, muito masculina. Para você ter uma ideia, nós fazíamos o terceiro ano e o quarto ano, os meninos todos passavam para as turmas da noite, porque já estavam empregados, as empresas iam buscar lá, já tinha lista de espera para estagiar e eram contratados. E nós, mulheres, todas sem estágio. Né? Então, eu só descobri lá que eu tinha escolhido uma profissão, naquela época, muito machista. E aí, que bom que eu não sabia antes, né? Porque talvez tivesse influenciado, eu não tivesse escolhido e eu não teria seguido essa carreira que eu amo tanto. Então, quando eu concluí, nós precisávamos ter o estágio, senão, se você não conseguisse estagiar em 2 anos, você ficava apenas com o diploma de auxiliar. E não tinha, então, junto com o CIE, eu tive uma ideia, e aí de fazer um estágio de graça. E nós encaminhamos, né, através do CIE, para a Sambra, que hoje é a ASA, né, mas na época se chamava Sambra, ali em Areias, de um estágio chamado Observação. Então, levaram uns 3 meses para me dar um retorno, que me aceitavam, e o nome era esse, estágio observação. Então, era 0800, eles não tinham nenhuma obrigação comigo, nem vale transporte, nem bolsa, nem alimentação, nada. Eu morava nessa época em Abreu Lima, pegava 2 ônibus e chegava lá cedinho, de 7 horas da manhã. Um colega, o pessoal do laboratório, levava um copo de leite para mim escondido. E aí o engenheiro me chamou, né, e disse assim, olha, aqui você só vai observar. Eu, tá certo, eu vou observar. E aí quando ele não estava, eu corria para os meninos e fazia assim, deixa eu fazer. Mas você não pode, se eu posso, deixa eu fazer, tu só me olha. E assim eu fui e aprendi a fazer. E foram 30 dias, né? Eu saía de lá, passava perto do refeitório, um cheiro, e eu com a minha boia fria, ia para o Cipan, chegava lá, tinha aula à tarde, ia comer minha boia fria, que a minha mãe, guerreira, a minha Mulher Maravilha, fazia de 4 horas da manhã. E aí eu comia minha boia fria, literalmente, viu? Não tinha essa outra esquenta, nada não. E assim, o que aconteceu quando a professora disse, né, todos nós precisamos de alguém, de mãos estendidas nas nossas vidas. E aí eu participei de uma seleção, né, o meu tio trabalhava para a Sagres, que aí vocês vão ver lá na trajetória, e eu fui conseguir, né, participar de uma seleção. E aí eu vou contar lá, quando eu for falar da Sagres, como foi que eu consegui o meu primeiro estágio remunerado. Em 1990, né, eu me formei em engenharia química. Eu comecei a trabalhar em 84, né, depois do meu estágio eu fui contratada e fiz engenharia trabalhando. Na época eu fiz, né, o último vestibular. O vestibular era um evento. Era um evento, saía muito nas televisões, dê carona ao fera, né, ajude o fera. Por quê? Porque era um evento uma vez por ano. Aqui no estado, nós tínhamos apenas Unicap, Federal, Rural e a UPE. Não tínhamos todas essas oportunidades, né, de universidade. E era um vestibular único. Era o último ano que ia ser integrado, depois foi dividido. E eu fiz esse vestibular e eu me aperreava demais, quer dizer, meu Deus, como é que eu vou ter chance
diante de tanta gente que só estuda. E eu trabalhava na época, não tinha essas leis que temos hoje, né, trabalhista. Quando eu era estagiária, eu estava já 12 horas, 13 horas, e era a pessoa mais feliz do mundo ali naquela fábrica. Então não tinha essa legislação pesada. Então eu trabalhava 12, 14 horas, depois eu ia para o cursinho, depois chegava em casa, eu ia rever matérias e eu não tenho chance. E aí, mas Deus tem um plano na vida de cada um de nós, né? Então, quando a gente faz a nossa parte, Deus nos honra. E eu passei e escolhi apenas a católica. Não botei federal, não botei mais nenhuma. Por quê? Porque eu trabalhava e eu precisava trabalhar. A federal era diurno, né? Então podia ter disciplina de manhã, de tarde, e a católica era tarde e noite. E a minha gerente, na época, disse para mim, faça, que eu lhe dou cobertura. Então, quando eu tinha uma disciplina à tarde, ela me liberava. Eu assistia a aula e voltava para a fábrica. Então, eu me formei, né? Foram 5 anos de engenharia, me formei em 1990. Fiz uma pós-graduação, uma coisa que a gente precisa ver, esse símbolozinho aqui, né? O símbolo do PDCA. Não sei se todos conhecem, mas o PDCA ela é uma ferramenta que você usa com 4 passos, né? Para fazer projetos, né? Você fazer projetos, você planejar, você tem um problema, então você planeja, você faz, você checa e você depois age, você padroniza. Ele é uma ferramenta de melhoria contínua. Então, o PDCA ele não deve ser usado apenas para processo. Então, na medida que a minha vida foi caminhando, eu fui verificando aqui, girando o PDCA e vendo o que eu precisava. Então, como eu trabalhava, né, numa indústria de biscoito na época, e aí fechou 10 anos, eu fiquei 10 anos, a empresa fechou, e aqui em 1999 eu entrei em outra empresa, então eu girei o meu PDCA e vi que eu precisava me especializar. Então eu fui buscar uma pós-graduação em gestão de qualidade e produtividade na UPE. E girando mais ainda esse PDCA, as funções que eu exercia, eu senti falta, né? Que eu precisava me qualificar mais. E aqui também eu comecei a pensar na minha aposentadoria. Quando eu me aposentar, o que eu vou fazer? O que eu quero? Pensando aqui, ó, girando o PDCA, melhoria contínua da minha própria vida. E aí, então, eu fui buscar o mestrado. E eu não poderia fazer o mestrado acadêmico, né, pela dedicação, porque eu também trabalhava, e nessa época eu já era casada, tinha filhos e tudo, então eu fiz um mestrado profissional. Fiz o mestrado profissional, terminei em 2010, cumpri os 2 anos certinho e defendi. E eu girei mais uma vez aqui, ó, o meu PDCA, estou perto, né, assim, já sou aposentada, mas continuo trabalhando, mas eu vou parar. Uma hora vai chegar e eu vou parar. E como eu sou muito agitada, eu fico pensando, será que eu vou entrar em depressão? Como muitas pessoas entram. Então, já girei o PDCA novamente e estou aqui, ó, artesã em formação. Então, ao longo da apresentação, eu vou contar cada coisa dessa aqui como uma coisa está interligada. Então, lembrando que nada ela é parado, né? A roda tem que girar. Você não pode ficar parado. E aí, você tem que ter sonhos, né? Você precisa sonhar. E aí você gira esse PDCA e aí você vê o que eu preciso fazer para chegar. Então tá aqui, ó, a etapa do planejamento. Você precisa pensar como eu vou alcançar. Depois que eu planejei muito detalhadamente, eu vou executar. Depois eu verifico. E aí, se eu ainda não foi suficiente, eu giro novamente, né, essa roda. Então, na hora que você sonha, e eu sonho, eu tenho sonhos até hoje, vou ter sempre, até o dia que Deus permitir, eu vou estar sonhando e vou girar essa roda aqui, ó, do PDCA. Para quê? Ó? Quando você sonha, você tem um alvo, você está vivo. Agora, sonhar sem ter uma meta, ele não vira um propósito. Então, se não vira um propósito, ele não vai se realizar. Então, para mim,
A definição de sucesso é trabalho, muito, muito trabalho. Trabalho, foco, você precisa ser focado. Você não pode se desviar do seu caminho. Você não pode querer 300 coisas ao mesmo tempo. Você precisa ter foco. Você precisa ter determinação. Porque o caminho, ele é estreito. O caminho não é fácil. E fé. Por que fé, né? Porque todos nós, eu acho que se você parar um pouco e pensar, todos nós já tivemos aqueles momentos de que você fica triste, cabisbaixo, né? Que você diz, meu Deus, e aí você se lembra que existe um Deus que é maior do que tudo. Então, esse Deus lhe dá força, lhe dá energia, lhe dá saúde. De repente aparece as coisas, toca no coração das pessoas e aí você segue, porque você sabe que quando suas forças acabarem, tem um Deus que vai te encher novamente, né? Então precisa ter a fé. A fé, no meu ponto de vista, ele é essencial. Então, só para fechar a questão desse PDCA, todas as normas, né, as normas ISO, seja ela 9001, seja ISO 45000, seja 14, seja qual for que sejam as normas, elas usam esse ciclo, eles usam a metodologia do PDCA, da melhoria contínua. Então, se dá certo para as empresas, dá certo para a nossa vida também, tá bom? E aqui eu fiz um paralelo, né? Quando eu comecei a pensar, né? A Desiane me fez o convite, eu pensei lá em 1984, como era difícil, como o mercado era fechado para as mulheres, né? E aí, nesse mesmo ano, quando eu consegui o meu segundo estágio, que é o primeiro foi sem remuneração, também um grupo de meninas valentes, guerreiras, conseguiram, né, desbravar, hoje, acho que era a antiga Coperbo, né? A Coperbo em 84, 83, 84, 85, ela se chamava Coperbo. Depois ela foi mudando de nome, mas é lá no mesmo lugar que tem toda aquela fábrica, né, de borracha. Ali só entrava homens e era uma empresa que pagava muito bem. Eu tinha vários amigos que trabalhavam lá. Na época, as empresas pagavam por semana e eles me diziam, eu não sei o que fazer com tanto dinheiro. Eu digo, meu Deus, dá um pouquinho. Né? Então, as meninas, só que lá só trabalhavam homens. Então, teve um grupo de meninas que abriram assim, meio que nos dentes, um espaço e deram um show. Então, as mulheres, nós temos a obrigação de, onde nós estivermos, a gente se dedicar, porque as outras mulheres dependem do nosso desempenho. E graças àquele grupo de meninas lá, que entraram lá na COPEB, outras meninas puderam entrar. Graças a mim, lá na Sagres, outras meninas depois puderam entrar. Então, e assim, tantas outras empresas, tantas outras mulheres que abriram, né, seus espaços com muita garra, com muita luta, sabe, com muito brilho nos olhos. E aí, eu pensando naquela época e hoje, eu verifico assim que nós estamos fazendo uma comparação, nós estamos no momento mais... não vou dizer que mais fácil, não. Eu acho que mais favorável a nós, né, mulheres. Então, você veja que eu trouxe aqui a minha empresa, né, que é a que eu trabalho hoje, a M. Dias Branco. Então, ela tem esse compromisso com o público feminino. Ela ampliou para 40% a participação feminina no Conselho de Administração no último dia 13 aqui, ó. A Andréa Nogueira agora faz parte, né, da administração e isso se reflete em todas as outras camadas do grupo M. Dias, em todas as camadas da liderança. Então, mulheres, vocês são bem-vindas no grupo M. Dias Branco. Então, invistam em vocês, que não só na M. Dias, né, você vê outras empresas, nós temos outras empresas da concorrência também, que também abre o espaço para as mulheres. Isso faz bem na hora que divulga, ó, estamos aumentando a participação feminina, isso faz muito bem. Então, aproveite esse momento.
E aí, antes de eu falar sobre a minha trajetória, né, na indústria, eu vou falar um pouco da minha atividade acadêmica, extra empresa, mas sempre com a empresa. Então, era em paralelo. Eu, como disse, né, eu vim de uma família muito simples. Minha avó, depois que o meu avô faleceu, ela teve 14 filhos, não sei como, mas foram 14, 7 homens e 7 mulheres. E aí, quando os homens estavam todos casados, as mulheres pequenas, meu avô faleceu. Então, enquanto meu avô era vivo, ele era marchand, eles tinham, né? Ele matava boi, vaca, então ele estava sempre vendendo e tinha tranquilidade para a família. Quando ele se foi, não era nenhum emprego que pudesse ter uma aposentadoria, e aí vamos sofrer, né? E minha avó, muito guerreira, foi fazer a única coisa que ela sabia fazer. Então ela passou a ser lavadeira. Ela lavava e era uma excelente lavadeira. Veja, não importa o que você vai fazer, você precisa ser bom. Ser bom naquilo que você está fazendo. E aí ela tinha muitos clientes e sustentou, né, as 7 filhas dela. Algumas se formaram. Minha mãe tinha muita pena da minha avó. Ela tinha bolsa no Damas, mas como era à noite, minha mãe passava o dia todinho subindo a ladeira, descendo a ladeira, lavando roupa com a minha avó, ela dormia. Então ela não conseguiu, né, se formar e se transformou em lavadeira também, como minha avó não pôde mais. E eu olhava aquilo e eu disse, eu não quero ser lavadeira. Veja, eu morro de orgulho da minha avó, da minha mãe, estou aqui falando de muito orgulho delas, mas eu queria algo diferente para a minha vida, né? E aí eu entendia que eu só podia mudar a minha vida estudando. E eu tinha que estudar. Então, enquanto alguns brincavam, eu estudava. Estudava e eu estudava muito. Por quê? Porque eu entendia desde muito cedo que apenas a educação, a escola, poderia mudar a minha realidade. E aí, sou arrimo de família, né, até hoje, então eu tinha que ajudar a minha mãe. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu sempre pensava em que é que eu vou trabalhar, em que é que eu vou trabalhar, e para ajudá-la. E eu não podia nunca fazer nada só estudar, eu tinha que estudar e trabalhar. Então, tudo que eu fiz academicamente, eu fiz trabalhando, né? Então, cadê? Aqui, pronto. Eu fiz, né, me formei no mestrado, né, depois da engenharia, eu fiz a especialização e fiz o mestrado. E aí, na minha dissertação, foi muito difícil, porque não tínhamos dinheiro, o ITEP tinha poucas verbas, comecei várias vezes, vários temas, e não dava em lugar nenhum, porque faltava verba, não tinha, o dinheiro acabava e eu tinha que recomeçar. Tive mais de um orientador, porque eu mudava o tema, era outro orientador, e já estava perto de fazer os meus 2 anos, né, do mestrado, e faltavam uns 7 meses e eu já estava desesperada. É assim, gente, a gente se desespera também, né? Nós somos humanos, sangue que corre na nossa veia. Então eu já estava desesperada. E agora, sabe, fiz a prova do ITEP, passei, foi uma prova super difícil, tive que apresentar pré-projeto, eu me preparei para isso, porque eu queria isso, eu queria estar ali. E agora, 2 anos de muita dedicação, tirando da família, porque lembre-se, eu tinha que trabalhar. Sou casada, tenho 2 filhas, as meninas estavam pequenas e eu tinha decidido que eu queria fazer o mestrado. E agora? Não tinha um tema, não tinha uma pesquisa. E então, conversando com o meu fiscal, né, Gilson Lima, ele trabalhava na CPRH e eu era responsável técnica na época da 51, da Caninha 51. E toda vez que Gilson ia me fiscalizar, ele fazia, Sandra, vai fazer um mestrado, mas não faz agora não. Espera que quando eu fizer meu doutorado, eu vou ser o teu orientador. Isso muitos anos antes. E olha, eu fui para um lado, para o outro. E Gilson era professor também lá do ITEP. Até que
Um dia sentamos, eu e ele, e eu comecei a dizer: Gilson, eu estou desesperada, não tenho verba, não tenho dinheiro, o ITEP não tem, e eu não vou ter, eu vou perder o meu mestrado. E aí Gilson disse para mim: Sandra, eu vou lhe dar umas letrinhas e você vai fazer uma sopinha. É assim mesmo que ele falou. E eu disse: traduza. Então ele disse: ó, uma dissertação você pode fazer com dados primários, que são aqueles que o autor ele levanta, ou com dados secundários. Você pode trabalhar com algo que já que alguém levantou, né, uns dados que levantou, e você pode estudar e propor algo em cima desses dados. E dados secundários, eu não precisava de verba, era eu pegar esses dados e interpretar e discutir com o Gilson e chegarmos num caminho. E aí a gente fez um ofício, né? Encaminhamos à CPRH e a Agência de Recursos Hídricos, que era a dona dos dados do CPRH, para que eu tivesse acesso aos dados de monitoramento das bacias aqui, né, do estado de Pernambuco. E aí eu tive acesso, né, levei um ofício e foi liberado rapidinho para mim, e eu tive um monte de dados, vários dados de resultados de análise de água. A CPRH, na época, ela tinha uma página que ela botava lá o IQA. Pelo IQA, ela traçava, inclusive, né, quais eram os reservatórios que estavam liberados, não liberados. O IQA é o Índice de Qualidade de Água. E aí, que é usado pela CETESB, né, por série de todos os órgãos que tentam fazer monitoramentos usam o IQA. E eu fui estudar todas aquelas gamas daqueles números. Eu fiquei noites olhando para aqueles resultados, compilando de vários anos, mostrando, e eu comecei a comparar. Poxa, pelo IQA, esse reservatório ele está em condições de ser usado para abastecimento público. Porém, a densidade de cianobactérias, né, as tóxicas, está altíssimo. Como assim? Né? Como assim? Essas pessoas estão sendo expostas, correndo risco, e como? E está lá como ok, liberado. E aí, nessa lida toda, aí é onde eu digo a você que você precisa crer em Deus, sabe? Para Deus colocar as coisas no seu juízo. E aí, lendo um dia, um domingo, eu sentada no sofá, lendo para aqueles dados, e eu tentava criar algum modelo matemático e dava errado. E de repente me veio assim à mente: vamos criar um outro índice de qualidade de água bruta. Então, eu vou perguntar como que eu vou fazer isso. E aí surgiu o índice de qualidade de água bruta para abastecimento público, né? IQABP. E é o meu índice de qualidade. Então eu fui girar, comecei peguei, eu queria que o dado fosse verdadeiro. Quando o resultado fosse de água boa, ele realmente estivesse bom. E aí eu inseri dentro do modelo que já existia, do IQA, que tinham 9 elementos, eu inseri lá dentro o densidade de cianobactéria. E criei toda a estrutura dele. Quando eu comecei a girar, batia. Quando o índice dava ruim, que eu puxava todos os dados, os resultados, né? Eu puxava esses resultados, batia. Ou seja, quando estava ruim, eu tinha uma alta densidade de cianobactérias, aquele reservatório ia ficar interditado. E eu liguei para o meu orientador e disse ele: Gilson, acho que criamos o IQABP. Ele disse para mim: tá bom, quando eu voltar, tu me mostra. E aí eu direito, ele nem ficou animado. Quando eu fui mostrar para ele na CPRH, que ele parou e eu mostrei toda a validação, né, do método, e eu olhando assim, eu digo: pronto, Gilson vai dizer que não presta. Ele virou e disse: estou orgulhoso de você. Então, e aí nós fomos, eu defendi, né? O Marcelo Asfora fez parte da minha banca. O Marcelo Asfora, eu não sei se hoje ainda é, mas durante muito tempo ele foi o gerente, né?
de recursos hídricos e ele fez parte da minha defesa e me perguntou como uma pessoa da área privada pode escrever tão bem do algo público, que ele disse que isso não era comum. E me pediu para eu acrescentar na minha dissertação um capítulo a mais, né, que eu explicasse sugestões, né, para melhorar o gerenciamento público. E a minha dissertação, né, ela saiu no jornal, tanto a escrita como online. E foi muito legal, assim. E um tempo desse, minhas filhas fizeram uma surpresa para mim. Eu disse, eu acho que ninguém nem lembra, né, de tanta luta, a notoriedade, né? O que é que o pesquisador, eu amo a pesquisa, o pesquisador ele ganha o quê? Notoriedade. E aí minhas filhas fizeram uma surpresa para mim, foram pesquisar. E aí vários pesquisadores elas encontraram citando essa Lucena com a criação, né, desse novo índice de qualidade da água bruta. Eu fiquei muito orgulhosa, muito feliz, muito emocionada. E aí eu tive, né, um artigo publicado em cima da dissertação, foi um artigo publicado, né, que ele foi publicado na revista de Gestão da Água da América Latina. E tá aqui o artigo, né, foi publicado e eu também fiquei muito feliz. Eu também, né, em paralelo às empresas, eu atuei como professora, né, da disciplina Proteção do Meio Ambiente, de 2011 a 2016, porque lá no meu PDCA, quando eu pensei, quando eu me aposentar, eu quero lecionar. E aí, como é que eu vou fazer isso? Bom, se eu deixar para quando eu me aposentar, eu começar a fazer meu nome, que eu tenho um nome na indústria, mas eu não tinha na parte acadêmica. Então, eu fui procurar, né, Gilson conhecia o coordenador da Udenasal e coincidiu deles estarem precisando, né, de uma professora para essa disciplina, Proteção do Meio Ambiente, que eles tinham iniciado o curso de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, porém não tinha dado muito certo. E aí, Gilson falou bem de mim, ele me chamou e disse, comece do zero. Me deu só uma minuta e eu disse, não, veja, a disciplina não já começou? Me deu o conteúdo para eu desenvolver? Ele disse, não, eu vou lhe dar uma minuta e você vai desenvolver um conteúdo e vai me apresentar. E foi dureza. Me deu 3 meses para fazer isso. Em 3 meses eu fiz, voltei para ele, apresentei e ele me deu, assim, doido, né? Ele confiou em mim, acreditou em mim e me deu a turma. E eu fiquei lá por 10 turmas. E graças a Deus sempre bem avaliada pelos meus alunos. Também fui orientadora de trabalhos de conclusão de curso. E em 2004, 2005, eu não sei se existe hoje, mas existia em Pernambuco o Prêmio da Qualidade de Gestão de Pernambuco, que era associado com a Casa da Indústria, né? O SESI, Casa da Indústria, era junto, o governo do estado, e era tipo uma certificação. Você tinha um regulamento, né? As empresas se inscreviam e tinham as categorias, bronze, prata e ouro. E quando a empresa se inscrevia, é como uma certificação, uma auditoria. Quando você vai fazer a certificação, você tem a norma, né? Você tem que seguir e atender aos requisitos da norma. E do mesmo jeito, o prêmio, ele tinha os seus requisitos e nós tínhamos que nos preparar para atender. E nesse momento, a empresa indicava quem seriam os seus examinadores. E aí, em 2004, né, eu fui indicada pela empresa como a examinadora e eu era a coordenadora dentro da empresa que tocou o prêmio, né? E nós fomos premiados com bronze, e como nós recebíamos o curso, né, de examinadora, eu examinava outras empresas, eu não ia examinar a minha própria empresa. E tinha um líder. Em 2005, eu fui promovida, né, a examinadora sênior.
Examinadora, você faz parte de uma equipe. Examinadora sênior, você é a líder da equipe. Então, eu recebi uma equipe de profissionais para ser avaliadora dentro do Prêmio de Pernambuco. Então, duas passagens muito interessantes, que você faz muito bem, você faz muita amizades, né, dentro do grupo e aprendizado também. E agora, então, vamos falar, né, da minha experiência profissional. Eu não sei como é que está aí o tempo, por favor, vai dizendo aí se eu, né? Então, bora lá. Eu coloquei aqui as empresas nas ordem cronológica, né? Então, eu comecei na Sagres, né, como estagiária, e aí tem uma particularidade muito interessante. Às vezes, você é provado, né, para ver se você realmente merece estar ali. Então, meu tio, ele era motorista de lá da Sagres e conhecia a Solange Amorim, que era uma das filhas de um dos donos, né? Que a Sagres era do grupo Amorim Primo, que era um grupo de uma cooperativa de usineiros. E ele conhecia, ele era motorista de lá, puxava as cargas, e um dia, ele sabendo, eu estava muito triste, porque eu dizia, meu Deus, né? Eu passei 83, passei por média, fiz o curso técnico, passei por média, consegui o estágio de observação, mas isso não me dá direito de formar, eu preciso de um estágio na época de 720 horas, então se eu não conseguisse eu ia perder o curso, e não consegui uma observação de 720 horas, porque se eu conseguisse eu teria feito de graça. E aí, ele sabendo disso, minha tia falou com ele falou com a doutora Solange, a gente chamava a doutora Solange. E ela disse assim, manda ela vir aqui. E aí, só para vocês terem uma ideia, eu cheguei lá, 8 horas da manhã, com meu caderninho de exercício, Renato Garcia, se alguém fez aqui química, estudou com essas soluções, problemas e respostas, né, de Renato Garcia. Fui lá me apresentar para falar com a doutora. E aí a secretária disse assim, sente ali. Nessa época eu tinha 18 anos. Sente ali. E eu sentei. Se você quer falar com quem? Eu disse, com a doutora tal. Ela foi lá, ela já tinha chegado, disse, tem uma menina aí, que é Antônio Fernando, que é a sobrinha dele, disse que gostaria de falar com a senhora. Acho que ela já tinha esquecido. E aí eu lá sentada, ela entrava e saía, e eu parecia invisível, eu estava invisível, mas eu não desistia. Enquanto ela entrava e saía, eu pensava, será que vai ter prova? Então eu estava com um caderno Renato Garcia, um caderninho do lado, e eu tomei a fazer exercício de estequiometria, exercício de balanceamento, exercício orgânico, pensando, poxa, se tiver prova, eu tenho que estar preparada. E eu lá sentada, um frio, eu me tremia, mas fazendo exercício, né? E ela para lá e para cá, e chegou meio-dia, a secretária disse, olha, ela vai almoçar. Vá para casa e volte de 2 horas. Só que eu morava em Abreu Lima, gente. Como é que eu ia para casa? Eu saí da empresa, comi um pão do lado de fora. Quando deu 2 horas, eu voltei. Ela disse, sente ali de novo. E assim foi, a tarde todinha entrou pela noite. De lá eu não arredava o pé. Mas eu não saía lá de jeito nenhum, sentadinha e nem falava, só fazia exercício, o dia todinho fazendo exercício. Deu 8 horas da noite e eu sentada. E ela entrava e saía e me via lá. E quando foi 8h30, ela ia embora. E eu lá sentada, né? Quando ela vai embora, todo mundo já tinha ido embora, só estava a secretária e ela indo embora com a bolsa. Quando ela vai passando, ela me olha, volta, pergunta a ela, quem é essa menina? O que ela está fazendo aí? Ela está lhe esperando desde de manhã. E aí ela olhou, teve dó de mim, né? Aí disse, venha. Aí eu fui. E aí, pessoal, nada é por acaso. Quando ela me perguntou se eu já tinha experiência, enchi o peito e disse, tenho. Você tem experiência? Eu tenho experiência. Nossa experiência, eu tenho 30 dias de experiências
muito bem vividas lá na Sambra, que eu sei que fornece gordura para vocês. Ela é mesmo? E o que é que você fazia lá? E aí eu disse tudo o que eu fazia. Por quê? Porque eu realmente fiz. Eu não observei. Então eu sabia fazer todas as análises, tudo eu sabia fazer. E tudo eu dizendo com propriedade. Isso, 8h30 da noite, eu estava com energia, como se tivesse tomado um Red Bull. E aí no final eu disse outra coisa, vocês compram uma gordura chamada E70, que tem 70% de água e sal. Ela, o quê? Eu digo, você consegue reproduzir aqui essa análise? Consigo. Aí ela pegou, olhou para mim e disse, veja, eu não tenho vaga, mas eu vou perguntar se Bartira quer um ajudante. Se Bartira estiver aí, você está disposta a falar com ela? Eu disse, agora. Aí foi quando Bartira estava lá ainda e eu fui falar com ela. E aí Bartira viu toda a minha empolgação e me contratou como estagiária. E aí eu comecei como estágio e ela me disse, olha, é só estágio, viu? Não tem vaga. Disse, tudo bem, é só o estágio. E eu entrei como estagiária em 1984, fiz as minhas 720 horas, tive uma chefe maravilhosa, mas eu não fiquei parada. Então, nós era uma fábrica de biscoito, né, biscoito Sagres. Nós produzíamos biscoitos sortidos, creme cracker, Maria, maisena, amanteigados. E o processo estava muito doido. Quando a farinha mudava, a gente ficava louco. E aí ela chegou para mim e disse assim, Sandra, aqui tem uma biblioteca do Moinho, estude. Eu peguei aquilo ali e comecei a estudar. E aí eu fui estudar que dentro do grupo da farinha nós temos proteínas hidrolisáveis, não hidrolisáveis, e que as que formam o glúten é as hidrolisáveis. Eu fui aprender como eu poderia separar, como, então desenvolvi um método. E esse método começou a nos ajudar. A farinha chegava, eu analisava o glúten, aprendi a separar a gliadina da glutenina. Meus dedos aqui, ó, ficavam tudo rachado, que era do álcool. E eu separava e cada uma confere na massa uma propriedade. Elasticidade, né, extensibilidade, elasticidade. E com isso, nós começamos a usar enzimas, protease para o creme cracker, começamos a verificar a temperatura das massas de Maria e maisena, e com isso nós começamos a ajustar o processo. E aí, quando eu estava perto das minhas 720 horas de finalizar, ela me chamou e disse, Sandra, tudo que você desenvolveu, eu quero que você passe para a Jeane. Olha, foi duro. Então eu pensei, eu vou passar para a Jeane. A Jeane era uma auxiliar de produção que tinha condições, né, de aprender, então ela estava no laboratório e ajudava a fazer algumas análises. E ela me mandou passar para a Jeane. E eu pensei, nossa, tudo que eu descobri eu vou passar para a Jeane porque meu estágio está acabando. Mas mesmo assim eu pensei, eu estou feliz de estar aqui. Meu apelido era Dona Felicidade, porque eu trabalhava sorrindo. Eu vou passar para a Jeane. Então eu comecei a treinar a Jeane. Um pouco triste, confesso. Mas eu comecei a treinar a Jeane. E preparei a Jeane. Ela disse, você vai sair de perto dela quando você disser que ela está pronta. E foi duro, viu? Lutei com a Jeane até que ela estava pronta. E eu disse, ela está pronta, Bartira. Aí Bartira disse, ok, então deixa a Jeane fazendo e você agora vai colar em mim. Você nem precisava pedir. Então, eu passei a colar nela para aprender tudo. Ela passou a me ensinar. Então, amo Bartira. Foi a engenheira química, né? Minha primeira mestre e que me acolheu e viu em mim potencial e eu correspondi. Então, nós éramos uma dupla. Tanto que meu apelido era Bartirinho. E aí, chegou o dia, né, do meu estágio finalizar e ela me chamou e disse, seu estágio acabou. E eu disse, eu sei. A partir de hoje você não é mais estagiária, você é contratada.
Então, eu fui contratada com 19 anos como analista de laboratório, com 21 eu era chefe de processo. Chefe de processo hoje seria coordenador de produção. Então, todos os encarregados, encarregado geral, encarregado de turno, respondiam para mim. Eram 3 turnos, em torno de 300 colaboradores. E eu vivi muitas experiências, errei muito, aprendi muito e em 1988 abri o concurso da Caixa. E Bartira me chamou e disse: eu estou estressada com a profissão e vamos embora fazer o concurso da Caixa. E você? A gente passa. E eu disse a ela: não, veja, eu estou com 2 anos que eu estou fazendo meu curso de engenharia, estou feliz, estou motivada. Eu vou dar cobertura para você fazer. Mas eu quero continuar na minha profissão. E ela fez, ela passou, né? E hoje ela é gerente da Caixa Econômica. Ela foi para lá e Bartira é aquela pessoa que aonde ela for, ela vai brilhar, né? Ela vai voar, porque ela tem competência para isso. E eu tive muita sorte, né, de tê-la como a minha primeira mentora. E de lá eu passei, fui analista de laboratório, chefe de processo, Bartira saiu e depois eu me tornei gerente da planta, até 1983. Eu amava aquilo lá. Eu ainda, como analista de laboratório, eu vou contar esse fato muito importante para poder, às vezes, quando alguém conta algo, né, a gente pode passar por algo semelhante, pode dar uma dica. Então, eu ainda analista de laboratório, Bartira engravidou, e ela estava me preparando para assumir no lugar dela. Porém, eu era muito nova, era uma menina de 19, 20 anos, e a diretoria dizia: não, essa menina é muito nova, Bartira, não vamos colocar. E ela estava me preparando e lutando com a diretoria e tal, e aí a bebê dela nasceu de 7 meses. Foi um feriado de 7 de setembro e Bartira não voltou. E quando chegou na segunda-feira, a gente não tinha celular, né? E na segunda-feira a Bartira não veio. E aí eu corri de manhã, já programei tudo, botei a fábrica para rodar. Quando foi 10 horas, chegou o economista lá e disse: quem programou a fábrica? Fui eu. Como está rodando? Fui eu que botei para rodar. E ele foi checar tudo, estava tudo certo. E aí começaram a me dar credibilidade, né? A garota, às vezes você também é meio discriminado por ser novo. Às vezes acredita que o novo, ele ainda não tem competência, ele ainda não está amadurecido. E aí a gente precisa provar. E como é que a gente prova? Com ações. E eu passei, nesse período que Bartira estava fora, uma coisa assim, terrível na minha vida. Eu estava saindo 7 horas da noite, né, para voltar para assistir aula, que eu tinha assistido aula voltada, às 7 horas da noite eu estava saindo, e aí, quando eu desço as escadas, que o laboratório ficava no primeiro andar, eu desço as escadas, era uma semana de 4 dias, a gente recebia por semana, e a semana de 4 dias, às vezes, coincidia de ser final de mês e tinha todos os descontos. E aí tinha muita gente que nem tirava dinheiro. E o pessoal estava revoltado, batendo nas máquinas, que ia quebrar as máquinas, batendo assim. Quando eu desci, eu vi aquela cena, o pessoal batendo nas máquinas, tudo reclamando. Eu fui em busca do encarregado, né, da liderança, e cheguei lá, a liderança também estava revoltada. E aí eu voltei, subi as escadas correndo, entrei no laboratório, me tranquei, chorei tanto, e comecei a pensar: o que Bartira faria se ela estivesse aqui? E eu chorei muito. Depois eu botei meus óculos, assim, que eu já usava óculos, para esconder que eu tinha chorado, porque ninguém precisava ver aquele meu momento de fraqueza, de reflexão, sabe? Eu entrei dentro de mim, pensei: meu Deus, o que é que eu vou fazer? E aí depois eu me empoderei, desci, mandei parar a linha todinha, para a fábrica, boto todo mundo para fora, chamei a liderança, todo mundo do lado de fora. E veja, eu era 19 anos, as pessoas lá tinham o dobro da minha idade. Poxa, a fábrica tinha gente que tinha 20 anos, né? E eu coloquei todo mundo na área de serviço e fui falar com eles. Falar com amor, com verdade, com transparência. Né? Então, quando você fala com transparência, com verdade, as pessoas escutam você, mesmo que você seja muito nova, como eu era na época.
E eu falei para eles, né, que o que estava acontecendo, por que aquela revolta, né? Por que eles estavam querendo quebrar a fábrica? E eles disseram que era porque era uma semana de 4 dias, que tinha conta errada, que a empresa estava roubando eles. E eu disse, olha, vocês estão fazendo isso porque Bartira não está aqui. E é assim que vocês retribuem, né, todo o afeto, todo o cuidado, toda a luta de Bartira para melhorar as condições de trabalho. É assim, né? É assim, é desse jeito, é dessa forma. E aí eu disse a eles, olha, se tiver faltando qualquer coisa, essa empresa vai me dar. Porque aqui ninguém, a empresa não quer um centavo de vocês. Então a gente formou uma fila e ele disse, forma uma fila e cada um vai me dizer o que é que acha que está errado. E aí quando eu fui falando e vi as pessoas baixando a cabeça, eu disse, eu estou atendendo, estou atingindo o coração. E aí foi um dos momentos mais difíceis, mas que eu aprendi muito. E depois a gente voltou e botou a linha para rodar. Botamos a fábrica para rodar e eu fui embora, né? Então, vou falar bem rapidinho, né? Damos poucos tempo. E aí depois eu fui trabalhar na Antártica. Em 94 fechou, né? O Grupo Amorim Primo fechou e eu tive que ir, precisei recuar. O mercado estava muito difícil, não tinha vaga. E apareceu uma oportunidade, como eu era técnica, de tirar, substituir uma pessoa. E eu, assim, recuei. Eu já trabalhava, né, saí como gerente de produção, fui trabalhar como analista de laboratório. E lá eu ficava agoniada, né? E aí comecei, informatizei tudo, criei até, enquanto isso eu buscava seleção. E passei 4 anos e meio lá, era uma empresa que pagava muito bem, e foram 4 anos e meio até que eu participei da seleção para 51, a 51, a Companhia Miller de Bebidas, né, a Cachaça 51, para voltar ao meu nível superior, né? Então eu fui contratada como coordenadora de qualidade, respondia pela área de qualidade e meio ambiente, tanto gestão como gestão de qualidade, gestão, controle de qualidade, controle do meio ambiente, das estações, da central de resíduos. Eu comecei lá 9 meses antes da empresa, né? 9 meses depois que a empresa partiu. Então, tudo que eu montei lá, eu montei com a minha cara, né? Lutei. E aqui, só para ilustrar, né, que o tempo já não dá mais para detalhar outras coisas, mas nós precisamos valorizar as oportunidades, né? Então, nessa empresa eu tive a oportunidade de startar uma padronização, aqueles tanques, todinho quando vocês vão para as praias, aquilo ali era um talude, né? Então ali eu fiz toda a parte legal de licenciamento, a gente para colocar aqueles tanques lá em cima. Startamos a padronização, startamos uma linha de latas, uma xaroparia, e eu tive a oportunidade, né, dentro da área de meio ambiente, sair de uma lagoa facultativa. Veja, essas fotos são fotos de internet, tá? Eu não posso usar as fotos das empresas. Então, isso aqui eu tirei fotos da internet para ilustrar. Então, isso aqui é uma lagoa facultativa que nós tínhamos lá. E nós saímos de uma lagoa facultativa, de um projeto, implantamos um projeto numa estação de tratamento combinada de lodos anaeróbio e lodos ativados. Lodos ativados é com oxigênio, né, que forma esse flocos aqui, ó. Quando ele atinge esse floco, ele está perfeito. E anaeróbio, você usa esse lodo aqui, ó, nesse formato, é o formato ideal dele, e ele fica num ambiente sem oxigênio. Então, eu tive a oportunidade de startar, de tocar na mão, de analisar, de colocar dentro, de startar uma estação, de ver formar o lodo desativado, de ver aquela névoazinha que parece algodão, que deu muito dor de cabeça, fiquei com os cabelos tudo branco, atacada, sem dormir, mas é muito prazeroso. Então, as oportunidades, aqui nós certificamos, né, na 14.000, na 9.000, então foi muito aprendizado. Eu fiquei aqui 12 anos e meio, amável, eu sou assim, eu sou muito apaixonada, onde eu chego eu me apaixono.
E hoje, atualmente, eu estou na Vitarella, né, na M. Dias Branco. A M. Dias Branco, ela não é só dona da marca Vitarella, é uma empresa com várias marcas, né? Ela é dona da Piraquê, ela é dona da Isabela, ela é dona da marca Pilar, ela é dona da marca Fortaleza. E mais importante aqui dessa trajetória toda que estamos, né, para simplificar, lembre-se, nós não fazemos nada sozinhos. Nós somos o resultado de muitos uns. Né? Nós temos o papel de coordenar, de guiar, de ser o elo de ligação. Mas você não consegue nada. Então, aqui eu trouxe 2 momentos de muita emoção. Esse aqui foi o primeiro ano, né, que chama de ondas de melhoria. O meu time comandado, era a facilitadora, nós ganhamos o primeiro lugar. Estou eu aqui, ó, erguendo com muita honra e com muita força o resultado. E outro momento aqui foi na FFC 22000, que é uma norma, né, internacional da segurança do alimento, que foi muita luta para a gente chegar aqui na certificação. Então, nós temos que ver cada momento, nós temos que agradecer e comemorar, vibrar, porque é essa vibração que gera outros movimentos. Então, naquele momento, a gente vibra, mas a gente não vive de passado. No dia seguinte, o jogo recomeça. O que nós fomos, ele nos agrega, né? Maturidade, sabedoria, mas opa, terminou, comemorou, vira, o jogo recomeça. Então, união. E aí, a gente tem que pensar que nós vamos parar. E quando a gente para, então tem o que eu estou chamando aqui de hobby terapia, né? Porque eu desenvolvi ansiedade, um monte de outras coisas. E aqui, ó, eu estou trabalhando com concreto, que não deixa de estar ligado à área química. E tem aqui, ó, para a gente terminar, o Dr. Kimi Lucena. Ele aí, ó, que fofo. É o Pug. E esse momento de pandemia, nós precisamos cuidar de nós, né? Cuidar não só do corpo, mas da nossa mente. E nesse período de pandemia, nós tivemos algumas questões de desenvolvimento de ansiedade, de depressão das minhas filhas. E aí eu quebrei um paradigma. Eu tinha estabelecido que eu não queria um cachorro dentro de casa. E tem horas que você não tem palavra de rei, não. Refaça aquilo que você disse. Se é para seu bem, você pode mudar. E aí mudei, quebrei meu paradigma e Kimi teve um papel muito importante nas nossas vidas, né? Não teve mais depressão. E aí, ó, obrigada e espero, né, que a minha trajetória possa incentivar. Lembrem-se, né? Nós somos o resultado de muitas mãos. O gestor, ele não é gestor de resultado, ele é gestor de pessoas. As pessoas trazem o resultado. Então, foque nas pessoas, invista nas pessoas, que seu resultado vem, é consequência. Beleza? Obrigada. Aqui. Então, gente, eu já estou aqui com a Sandra. Eu quero agradecer a Sandra pela palestra dela. Eu acho que todo mundo se sentiu muito motivado depois daqui, principalmente a gente que é mulher, com a sua experiência. Sandra, muito obrigada, de verdade. Eu que agradeço. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, algum comentário para a Sandra. Eita, tem bastante pergunta, ó. Deixa eu pegar essa aqui, Maria Eduarda. Sandra, eu queria que você falasse sobre o apoio de outras mulheres na sua vida. Vi que você falou que para poder trabalhar, estudar, teve uma gerente que lhe deu cobertura. Então, na tua trajetória, foi importante essa rede de apoio? Com certeza. Olha, todos nós precisamos ter uma mão, né, direcionada a nós. Então, esse papel ele é extremamente importante, porém, a partir daí, você precisa fazer a sua história. E daí você ser o canal que vai abençoar outras pessoas, né?
Então, essa é a troca. Então, eu tive mulheres que me apoiaram, tive homens, né, na 51, João Jorge Chedi, depois Simone Nakazone. Então, são pessoas, né? Independente se serem mulheres ou ser homens, são pessoas e nós precisamos de pessoa. E nós precisamos ter essa consciência que nós recebemos e nós também vamos dar. Então, nós vamos também ser o canal abençoador, introduzindo, né, essas pessoas, guiando, são nossos filhos acadêmicos. Eu fui filha, né, de acadêmica profissional de muitas martírias, de João Chedi, de Djalma, de Marcel, de Ronaldo. Então, eu sou guiada e também guio. Muita gente dando parabéns, obrigada, Sandra, pela resposta. Eu queria só encerrar agora, porque a gente já está no horário bem. Então, muito obrigada a todo mundo que participou, muito obrigada a Deise, a Lídia, que ficou aqui presente, a professora Andresa. Muito obrigada a todo mundo que veio para assistir, prestigiar a nossa palestrante. Mais uma vez, muito obrigada, Sandra. Boa noite a todo mundo, gente. Muito obrigada. Boa noite, obrigada, pessoal. Tem mais uma surpresa agora para a Sandra, que Deise tem que entregar aqui. Olha! Oh, Deise. Queria agradecer a Sandra por ter aceitado o convite. Ela realmente é uma mulher muito inspiradora e por isso eu chamei ela. Chamei outra também, coordenadora de lá, assim, que ela não pôde vir porque está viajando pela empresa. Então, são duas mulheres que me inspiram muito lá dentro da Vitarella e eu sou muito grata por ela ter aceitado. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada. Pronto, vamos lá, vamos lá.